E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Magalhães de Química e eu venho aqui exatamente te ajudar na busca pela aprovação na Universidade Estadual do Ceará, tá? Então é um prazer enorme e eu espero que com essas aulas possamos chegar ao nosso objetivo, combinado? Então é o seguinte, ó, eu vou trabalhar com vocês algumas videoaulas exatamente resolvendo questões da segunda fase da Estadual do Ceará. E eu vou trabalhar uma série de temas que tem uma frequência muito grande na tua prova. E eu escolhi como primeiro tema tabela periódica. A UES não te disponibiliza a tabela, te dá só o número atômico e por esse motivo é que acaba sendo muito cobrado em prova, tá? Então, vem comigo, bora brincar um pouquinho? Então vamos lá. Galera, normalmente nos enunciados da UES, ele não gera muita informação útil, né? Então, o que torna as questões bem objetivas, tá? E eu escolhi aqui uma primeira questão da segunda fase de 2019.1, que trabalha sobre o manganês. Então, bora resolver essa bronca aí rapidinho? Então, vamos lá. Então, a questão trata do manganês e eu vou para os itens. Só que de cara eu já vou fazendo aqui, ó, a distribuição eletrônica. Dominado? Então, vem, ó, o manganês, eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Primeiro ponto que é fundamental é você lembrar que na distribuição eletrônica você coloca os elétrons em ordem crescente de energia. Então, o subnível 3D é o subnível mais energético. Já o subnível 4S, que é o que apresenta a maior camada, que é a camada 4, ele vai ser o subnível mais externo. Dominado? Beleza. Lembrando que quando a tua distribuição termina em D ou em F, eu tenho um elemento de transição. Se termina em S ou em P, eu tenho um elemento representativo da tabela periódica. E outra dica, quando termina em F, eu chamo de transição interna. Por que isso, Thiago? Porque a série dos latanídeos e a série dos actinídeos, essas duas séries, na verdade, elas estão internas na família 3 da tabela periódica. Dominado aí? Tranquilo? Quando a distribuição termina em D, aí eu uso um termo geral, uma expressão geral, chamada de transição externa. Tá? Então, terminou em F, transição interna. Terminou em D, transição externa. Então, lembrar que quem termina em F, que é a série dos latanídeos e a série dos actinídeos, na verdade, essas duas séries são internas na família 3 da tabela periódica. Dominado aí? Revisou comigo? Então, vem, papai. A letra A, de cara, já está falsa, né? Não é um elemento representativo, é um elemento de transição externa pelo fato de terminar a distribuição no subnível D. Dominado? Aí vem comigo aqui, ó, trabalhando exatamente a letra B, onde me fala sobre paramagnetismo. Resgatou comigo? Quando é que o material é diamagnético? Quando esse material sofre uma leve repulsão diante de um campo magnético externo. Quando é que o material é paramagnético? Quando o material sofre uma leve atração diante de um campo magnético externo. Quando é que o material é ferromagnético? Quando ele sofre uma leve repulsão, uma forte atração, desculpa, por um campo magnético externo. Então, no diamagnético, leve repulsão, no paramagnético, uma leve atração, no ferromagnético, uma forte atração diante de um campo magnético externo. E, Tiago, como é que eu posso reconhecer isso aí na minha prova? Bem simples. Quando é que um elemento tem propriedade diamagnética? Quando você tem os elétrons emparelhados, ou seja, os orbitais com dois elétrons. Quando é que eu tenho paramagnético? Quando eu tenho pelo menos um elétron desemparelhado. E o ferromagnético é o mais fácil, porque o ferromagnético só são 3, que é a tríade do ferro. O ferro, o cobalto e o níquel. E por que eu chamo assim de tríade do ferro?
Porque eles estão na sequência na tabela periódica. O ferro é 26, vizinho a ele o cobalto, 27, vizinho ao cobalto, o níquel, 28. Dominado? Beleza? Então vem comigo aqui, fininho, ó. Quando você pega e trata aí do nosso manganês, perceba que a distribuição termina em D. E eu vou lembrar você que o subnível D, você tem 5 orientações de orbitais. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, 3, 4, 5. E você tem um total de 5 elétrons, não é isso? Pela regra de Rand. Primeiro você coloca os elétrons para cima. Então, eu vou ter assim, baby, ó, D1, D2, D3, D4, D5. Opa, Thiago. Se eu tenho elétrons desemparelhados e eu não pertenço à tríade do ferro, então eu sou paramagnético. Então, nosso gabarito aqui, letra B de bola. Letra C. Possui número de oxidação apenas mais 7. Brother, se você resgatar comigo, o manganês não é um elemento que tem o NOx fixo. Quais são os elementos que têm NOx fixo? Família 1, mais 1 em substância composta, né? Família 2, mais 2. O zinco e o cádmio, mais 2. A prata, mais 1. Vou colocar um asteriscozinho na prata, tá? Porque na prática, a prata pode ter o NOx também mais 2. Mas a nível de ensino médio, mais 1, tá bom? Só que se tratando de um S, fica atento. O flúor, menos 1, e o alumínio, mais 3. Então, o manganês não faz parte do grupo dos elementos que tem NOx fixo. Então, esse apenas torna o item falso. Na letra D, me fala assim, ó. O permanganato de potássio é um forte agente redutor. Bora pensar aqui comigo o seguinte, ó. No permanganato, eu tenho assim, ó, KMnO4. E o prefixo pé me refere ao mais 7. Lembrou disso? Então, o potássio tem o NOx mais 1. O ozinho tem o NOx de menos 2. Então, Thiago, o manganês aqui, ó, vai ter o NOx de mais 7. Perceba comigo, é como se o manganês tivesse perdido os 2 elétrons de valência e perdido os 5 do subnível D. Meu irmão, esse cara não vai ter mais o que perder não, brother. Ele perdeu os elétrons mais externos que ele tinha. Primeiro os 2 do S, depois os 5 do D. Então, o manganês, o máximo de NOx que ele assume é o mais 7. Aí, como é que esse cara pode ser um agente redutor? Como é que ele pode sofrer oxidação se ele já está no nível máximo de NOx dele? Então, na verdade, o permanganato, ele é um bom agente oxidante. Não é à toa que ele é muito utilizado como antisséptico. Por exemplo, pacientes com catapora, você faz o asseio com um banho de permanganato, porque ele vai oxidar as membranas virais, bacterianas, fúngicas. Então ele é um excelente agente oxidante. Não é à toa que na química orgânica você usa o permanganato em muitas reações orgânicas como agente oxidante. É o permanganato e o dicromato. São bons agentes oxidantes. Aí tem um detalhezinho que é importantíssimo, se tratando aí de US. O manganês com NOx mais 7, ele pode chegar ao manganês com NOx mais 2. Essa redução de mais 7 para o mais 2, ela ocorre quando o meio é ácido. Anote isso aí. Anote isso aí. O manganês vai sair do mais 7 para o NOx mais 4 quando o meio é ali levemente ácido ou básico. E o manganês ele sai do mais 7 na direção do mais 6 quando o meio é fortemente alcalino. Isso pode ser um diferencial para a sua prova. Dominado aí? Tranquilo? Então, primeira questãozinha, dominado aí, letra B de bola. Show?
Questãozinha de número 2. Mais uma questão aí de tabela periódica 2019.1, que me fala assim, ó. Atente para o seguinte enunciado. Há no átomo uma quantidade fundamental, só colocar aqui a ponteirazinha laser, que aumenta em passos regulares conforme passamos de um elemento ao seguinte. Essa quantidade só pode ser a carga do núcleo central positivo, de cuja existência já temos a prova definitiva. Essa descoberta que permitiu definir o número atômico, criando uma nova lei de recorrência para a tabela periódica, é atribuída a... Olhe para mim. Tiago, o número atômico, ele é o número de prótons. Beleza. Aí vamos lá. Quando você trabalha um cientista chamado de Eugene Goldstein, esse cara trabalha com os raios canais. Enquanto que os raios catódicos têm natureza negativa, os raios canais têm natureza positiva. E Eugene Goldstein trabalhou com o hidrogênio. E o hidrogênio, na forma de H+, ele é um próton, concorda? Então, a primeira vez que foi trabalhada essa questão da carga positiva foi com Goldstein. Aí Rutherford percebe que esse raio canal, ele pertencia a todas as espécies atômicas. Ou seja, esse raio canal, ele fazia parte da natureza dos átomos. Aí ele chamou esse raio canal de próton. Então o termo próton é atribuído a Rutherford. Só que um cara chamado Moseley, através de experimentos com raio-x, ele consegue determinar o número de cargas positivas de cada átomo. Aí foi o número atômico. E a descoberta do número atômico dos elementos permitiu organizar a tabela periódica como nós estudamos hoje, em ordem crescente de número atômico, traçando aí a tabela periódica que nós estudamos. Ou seja, ele traça a lei da periodicidade atual, onde ele relaciona as propriedades dos elementos de acordo com o número atômico. Mendeleev trabalha essa lei da periodicidade com as massas atômicas, mas não com os números atômicos. Então, quando eu pego a letra A, Rutherford, ele gera o termo próton, mas não fala em número atômico. Quando eu pego Niels Bohr, aí um ponto que é interessante, porque Moseley, ele faz os experimentos dele com as equações de Bohr. Ele usa o conhecimento de Bohr para exatamente trabalhar com raio-x. Mas número atômico é atribuído a Moseley. Quando você trabalha Mendeleev, como eu já citei, ele gera a lei da periodicidade em função das massas. A lei da periodicidade atual, você trabalha com Moseley, onde os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita. Dominado aí? Revisou? Então, questãozinha 2, nosso gabarito, letra C de casa. Titi, eu quero mais. Vamos lá, meu filho. Vem comigo. Questão 3. Um vestibular anterior ao da primeira questão. E, brother, perceba, ele só muda o elemento. Eu fiz o manganês, agora é o potássio, 19. Então, vem comigo, ó. Potássio 19, de distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Morreu, brother. 4s1. Qual é a família dele? Família 1, que são os metais alcalinos. E como você tem 4 camadas ocupadas, ele pertence ao 4º período da tabela periódica. Então a letra A já está fora, porque fala que o potássio é de onde? Do 3º. Beleza? Aí vem, ó, então falso. Letra B. É menos eletronegativo que o césio. Ô, filhinho, resgata comigo o seguinte. Quando você pega aí a eletronegatividade,
Eu vou lembrar você que quando você pega uma família, a eletronegatividade, ela vai crescendo de baixo para cima. Quanto menor o raio, maior é a tua eletronegatividade. Lembrou disso aí? E o césio está aqui embaixo, ó. E o potássio está aqui em cima. Então, Tiago, falar que o potássio é menos eletronegativo do que o césio, isso aí tá fora. Aí eu vou pegar a letra C, ó. Seu raio atômico é maior que o raio de seu íon mais provável. Brother, quem é o íon mais provável? Se é família 1, meu irmão, tem nomes fixos, lembra? Mais um. Então, o íon mais provável, quem é? É o K+. Ô, filhote, toda vida que você perde um elétron, o teu raio diminui. Quer ver, ó? O potássio, na sua forma neutra, você tem um total de quantas camadas? 4. Confere? Quando você pega o K+, eu vou ter como aí? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tu tem 3 camadas ocupadas. Filhinho, se na forma neutra tu tem 4 camadas ocupadas e na forma iônica tu tem 3, então ocorreu o quê? O encolhimento do raio. Então, Tiago, quando você tem um cátion, que eu comparo um cátion na forma neutra, o raio do cátion é sempre menor. Da mesma forma que quando eu tenho um ânion, comparado ao neutro, o raio é maior. Então, quando você pega aí a letra C que me fala assim, ó, o seu raio atômico é maior do que o raio de seu íon perfeito. Então, gabarito, letra C de casa. Letra D. Seu elétron diferencial, Tiago, quem é o elétron diferencial? É o mais energético. Pode ser representado pelo conjunto 3, pode parar por aí, brother. Vem cá, quem é o mais energético? É exatamente quem? O 4S1. Então, Tiago, o número quântico principal, que é o N, ele é 4. Quando eu venho para o secundário, que é o L, é 0, porque é o subnível S. Quando eu tenho que o secundário ou azimutal é 0, o magnético também é 0. E aí, no caso do spin, quando você tem o elétron entrando, o primeiro que entra normalmente, isso é convenção, mas normalmente é menos o meio, o primeiro que entra. Então a letra D, meu irmão, já era falso. Tranquilo? Mais uma? Vamos lá, meu filho. Pá. Questãozinha 4. Questãozinha decente, ó. Considerando a primeira energia de ionização, assinale a afirmação correta. Bebê, vem cá comigo, ó. Quando você fala em energia de ionização, é a energia que eu tenho que aplicar para remover um elétron de um átomo em seu estado gasoso. Confere? Então aqui eu vou formar o plasma, né? Que é o gás ionizado. Vou liberar um elétron. Beleza. Então, Tiago, eu tenho que fornecer energia para que isso ocorra. Dominado? Aí, letra A. Nos períodos, ela cresce sempre da esquerda para a direita. Bebê, quanto menor for o raio, maior a dificuldade em você remover o elétron. Confere? Então, fala assim, ó, que no caso da energia de ionização, ela é o inverso do raio. Só que isso aqui, Tiago, isso aqui é algo geral. É muito comum, na própria tabela periódica, essas propriedades sofrerem pequenas divergências. Então, quando ele fala para você sempre, brother, sempre, não, Titi, isso aqui é uma coisa geral. Beleza? Então, letra A, fora.
Letra B, sofre influência do número de nêutrons. Não, papai. Tudo é em função do raio. E o raio, ele é determinado exatamente pela chamada carga nuclear efetiva, que é a força com que o núcleo atrai um elétron de valência. E, meu irmão, quando eu trabalho a lei de Coulomb, que eu preciso trabalhar com a força de atração eletrostática, que eu vou trabalhar com a carga nuclear efetiva, meu irmão, me interessa quem tem carga e nêutron não tem, brother. Então, Tiago, letra B, falso. Dominado? Então, aqui, ó, risco nêutron. Letra C. É mais fácil remover um elétron 2s do berílio mais do que remover um elétron do 1s do lítio mais. Vem comigo, ó. Quando eu pego aí o berílio mais, o berílio 4, né? Perdeu 1. Então vem comigo, ó. 1s2, 2s1, beleza. Aí você tem o lítio mais 3. Distribuição 1s2. Concorda? Ei, filhinho, vem cá. O lítio, brother, mais, ele tem a configuração de um gás nobre. Isso daqui, bebê, tem estabilidade. Isso aqui é a configuração do hélio. Então, Tiago, mexer em quem está estável é complicado. Então, quando a letra C me fala assim, ó, que é mais fácil remover um elétron 2s do berílio mais do que remover um elétron do 1s do lítio mais, está correto. Porque quando eu tenho um lítio mais, ele tem a configuração da nobreza, que é o hélio. Letra D. A primeira energia de ionização do enxofre é maior do que a primeira energia de ionização do oxigênio. Falso, brother. Quando eu pego aqui, ó, a família 16, o Ozinho, ó, está acima do enxofre. Ou seja, remover um elétron do O é complicado. Em relação a quem? Ao enxofre. Dominado? Então a letra D, falso. Show? E aí, nosso gabarito, letra C de casa. Bora a última aí? Vamos lá? Questão 5, questão diferenciadíssima, tá? Então, observe comigo, ó. No 7º e 8º períodos da tabela periódica, são encontrados elementos conhecidos como terras raras, que são os lantanídeos e os actinídeos. Sobre tais elementos, é correto afirmar que, bebê, só lembrar o seguinte com você, ó. Esse termo, terras raras, ele foi colocado inicialmente pela dificuldade em você encontrar certos elementos da tabela periódica. Aí vem cá, vou discordar um pouquinho da UES aí, tá bom? Porque assim, ó, quando eu falo na série dos lantanídeos, tudo bem, eles são terras raras, mas grande parte da série dos actinídeos são artificiais. Aí como é que eu vou dizer se o que o cara é encontrado na natureza, mesmo que remotamente, se ele é artificial? Não faz muito sentido, né? Então os principais representantes são os lantanídeos, beleza? Show de bola. Mas esse termo não é um termo tão correto hoje, porque muitos elementos da série dos lantanídeos têm uma abundância maior, por exemplo, do que a prata. Então, daí esse termo ainda ser utilizado, mas não é correto. É igual a palavra átomo, né? Utilizamos hoje, mas é incorreto. Tranquilo? Então, vem aqui, ó. Letra A. O elétron diferencial do praseodímino se encontra na antepenúltima camada do átomo. Bebê, que eu faça a distribuição dele, ó. Termina como? Termina em 5p6... 6s2, 4f3. O elétron diferencial é o mais energético. Agora, quem é a camada de valência? A6. Quem é a camada anterior? A5. Quem é a antepenúltima? 4.
que é onde está o elétron diferencial. Então, meu irmão, letra A, correta. Letra B. A maior diferença entre os lantanídeos e os actinídeos é que os actinídeos, com uma única exceção, são elementos estáveis. Falso, brother, porque eles são radioativos. E todo elemento radioativo é instável. Lacrou aí? Falso. C. As terras raras têm esse nome porque todas são encontradas em pequena quantidade. Lembra que eu falei que hoje esse termo não é adequado porque muitos elementos da série dos lantanídeos têm uma abundância relativamente alta em relação aos outros. Então, Tiago, a letra C, ó, não rola não. Letra D. Os lantanídeos e os actinídeos são elementos de transição simples, são de transição interna. Show? Então, gabarito, letra A. O cheiro, valeu, moçada.